Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Deus abençoe os seus caminhos, os seus projetos. Nós vamos dar início a essa live. Não pude realizar às 23h30 e estamos realizando agora às 5 da manhã. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai lhe abençoar, tanto quem estiver ao vivo, quanto quem estiver vendo a gravação. A palavra que ficou marcada para que a gente meditasse foi um versículo da palavra que nós lemos num dia anterior, que é João capítulo 1, versículo 14. E antes de ler esse versículo e ler a outra palavra que vai completar essa palavra, eu queria aqui fazer uma oração pela sua vida. Independente da sua denominação ou religião, você é amigo católico ou espírita, leia a Bíblia, clame Jesus, se aproxime de Deus. Ele vai te fortalecer, Ele vai te abençoar. Ó Senhor Deus e Pai poderoso, meu Deus, que essa meditação, meu Pai, venha fortalecer a fé dessas pessoas, avivar a sua fé, avivar a sua comunhão, porque, meu Pai, estamos no mês de agosto e o Senhor nos deu a direção para que esse mês seja um mês da Tua voz. Senhor, fala com o Teu povo, fala com a Tua igreja, fala, meu Pai, com os Teus servos, os que pregam a Tua palavra, os que colaboram na Tua obra, os que, meu Pai, estão envolvidos de alguma maneira, honrando o Teu altar, sendo fiéis a Ti, espalhados nos 4 cantos dessa terra. Meu Deus, guarda a Tua igreja. Fala conosco, Espírito Santo. Nós temos vivido tempos difíceis, meu Pai, e sabemos que as lutas hão de se levantar, mas que o Teu Espírito nos fortaleça, nos aviva e nos renova. Meu Pai, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E a palavra é João capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso é muito forte. Aqui, João, ele fala sobre o Senhor Jesus como o Verbo, que é a palavra, habitou entre nós, porque o Senhor Jesus ele esteve presente fisicamente nessa terra e hoje está presente espiritualmente. Ele se encontra presente na vida daqueles que creem e que o buscam. Ele disse: onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estará. E lá no livro de Marcos, você pode pegar aí a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 9, Marcos 9, para concluir o início daquela palavra, aqui fala da transfiguração. A transfiguração, olha que forte isso. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João e levou-os em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. Então aqui você vê que eles viram a glória de Deus ali, diante deles. Eles viram, não foi uma invenção da mente deles, não foi um sonho. Lá em 2 Pedro, 1 Pedro também, Pedro fala sobre que o que ele pregava não veio de uma alucinação, de fábulas inventadas. Eles viram e ouviram a voz de Deus. E aqui ele diz, versículo 3, é importante você acompanhar com a sua Bíblia para você poder se envolver mais com a palavra. Ele diz assim: as roupas dele resplandeceram, ficaram extremamente brancas, como nenhum lavandeiro na terra poderia branqueá-las. Isso aqui é um outro detalhe.
O Senhor Jesus, no Monte da Transfiguração, as roupas ficaram muito brancas, como aquele louvor, alvo mais que a neve. E isso aqui é algo que tem que despertar os que servem a Cristo, porque espiritualmente é assim que a nossa vida tem que estar, branca, iluminada, através de jejum, de oração, da meditação da palavra, do arrependimento sincero, através de uma entrega total a Ele. Então, cada vez que você se enche de Deus, você se torna mais luz. Por exemplo, há uma palavra que ele disse: os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Você tem que ter muito cuidado como você vê as coisas, como você olha para as pessoas, como você olha com um olhar acusador, com um olhar julgador. Você está trazendo trevas para si. Ainda que a pessoa não sinta isso, mas ela vai trabalhando trevas para a vida dela, porque os nossos olhos têm que ser bons. Até mesmo você ter um familiar, um familiar que não se converteu, um familiar que não se entregou, um familiar talvez que até mesmo não respeita a tua fé, fala mal da igreja, fala mal de você. Você deve olhar ele com bons olhos, orar por ele, pedir pela alma dele. Você deve olhar pelos olhos da fé e já ver ele convertido, transformado, liberto. Porque a vida de quem crê em Deus é assim, é pela fé. Tudo é pela fé. Todavia o meu justo, ele viverá pela fé. E trazer luz para a sua vida. No versículo 4 ele diz assim: então Elias e Moisés apareceram diante deles e falavam com Jesus. Tomando a palavra, Pedro disse a Jesus: mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, porque ficaram com muito medo. Eles ficaram com muito medo porque eles viram algo sobrenatural. Eles viram algo sobre-humano. A glória do Pai, do unigênito do Pai, que ele fala lá em João, capítulo 1, versículo 14. E aí no versículo 7 ele diz: nisso veio uma nuvem que os cobriu e dela saiu uma voz, uma voz, que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Muito forte. Isso é muito glorioso. Ouça Jesus. Ouça Jesus. O Senhor Jesus, ele está falando. E ele fala através dos seus servos. Eu não estou insistindo nessas lives para aparecer, para crescer canal. Eu já faço a obra de Deus há 16 anos, só como pastor. Como colaborador da obra em outro ministério, eu fiquei 10 anos. São 26 anos. O Senhor Jesus, ele nos usa com um propósito. Essas lives, elas têm um propósito. Essa live, ela tem um propósito: abençoar a sua vida. Abençoar a sua vida espiritual. Você que vai sempre se separar para Deus, pegar a palavra, meditar, orar, jejuar. Então, é o que o Espírito Santo está falando. Agora de manhã, eu separei porque eu não pude fazer às 23h30. Então, eu estou fazendo agora de manhã para seguir o compromisso de todo dia ter uma meditação da voz de Deus. Então, aqui em Marcos 9, pegue aí a sua Bíblia para você conferir. Marcos 9, lá no versículo 7, nisso veio uma nuvem que os cobriu, e dela saiu uma voz. Olha que forte isso, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então Deus, ele quer que eu, a senhora, o Senhor, nós venhamos ouvir a voz do Senhor Jesus falar conosco. Se você está enfrentando uma luta, um problema, seja familiar, espiritual, sentimental, seja de saúde, seja emocional,
Você deve falar: Senhor, fala comigo. Senhor Jesus, me mostra o que eu tenho que fazer, me mostra o que eu tenho que tomar atitude, decisão. Ele vai falar através da palavra, através dos seus servos. E quando eu falo através dos seus servos, não é você buscar revelação. Tem muita gente aí querendo revelar um monte de coisa na internet. Temos que vigiar. A maior e melhor revelação hoje, nos tempos de hoje, é a palavra de Deus. A maior revelação que tem. E nela nós encontramos direção para tudo. Na palavra de Deus temos direção para o nosso casamento, temos direção para a nossa família, temos direção para como ser um bom patrão, um bom empregado, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe, um bom servo de Deus, um bom pastor, um bom obreiro. Na palavra de Deus nós temos tudo. E no versículo 8 ele diz: de repente, olhando em redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus ordenou-lhes que a ninguém contasse o que tinham visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles guardaram o caso em segredo, conversando sobre o que seria o ressuscitar dentre os mortos, que era a ressurreição de Jesus. Então perguntaram-lhe: por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhe respondeu: na verdade, Elias vem primeiro e restaura todas as coisas. Mas então, como está escrito, que o Filho do Homem deve sofrer muito e ser desprezado? Digo-vos, porém, que Elias já veio e fizeram-lhe tudo quanto quiseram, segundo está escrito a meu respeito. Isso é muito forte. E nós demos sequência da palavra de ontem, que lemos João capítulo 1, e eu li o capítulo todo. E lemos hoje João capítulo 1, versículo 14, aonde eles falam que viram a glória de Deus no unigênito de Deus, que é o Senhor Jesus. E aqui em Marcos 9, capítulo, não é o capítulo todo, mas até o versículo 13, nós vemos aqui que eles viram a glória de Deus. O Senhor Jesus foi transfigurado, ele ficou todo branco, as suas roupas todas brancas, e isso quer dizer, eles estavam no monte, num lugar alto, que estar no monte não é que eu tenho que ir para o monte, não é ir para o monte, é ir a Deus. É ir a Deus, né? Aí na sua casa. Hoje eu evangelizei algumas pessoas, e eu falei para a pessoa o seguinte: você não precisa estar dentro da igreja para voltar para Cristo, que ela estava afastada. Eu falei para ela: você deve voltar para Deus já dentro da sua casa. Dentro da sua casa, volte para Deus. Busque a Deus. Entregue a sua vida para Deus. Entregue o seu coração a Ele. Ele vai te salvar. Congregue. É importante sim congregar. É importante, enquanto podemos, nos reunir na igreja, como nós fazemos aqui em Belford Roxo, ali na Joaquim da Costa Lima, 1223, sempre às quartas, sextas e domingos. E também estamos online, cuidando das pessoas, evangelizando constantemente. Eu evangelizo todo santo dia. Todo santo dia nós tentamos chegar a uma alma, sendo que são as pessoas que devem escolher se elas querem ou não ouvir a voz de Deus, fazer a vontade de Deus, entregar a vida totalmente a Ele. Medite no que nós lemos, entregue a sua vida, medite. Se esse vídeo chegou até a senhora e o Senhor, não foi por acaso. Deus tem um projeto na sua vida. Você talvez já deve ter ouvido alguém falar: Deus tem um propósito na sua vida. Ou alguém te revelou: Deus tem um propósito, você tem um chamado, Deus te escolheu. Muito bacana, muito legal isso. Mas, se a senhora e o Senhor não se entregar, não se enquadrar nos projetos de Deus, nos propósitos de Deus, você vai perder o que Deus tem para você. E o que mais Deus tem para você não é bênção material,
Bênção material, ela é consequência da tua vida espiritual. A bênção material é consequência também da tua determinação, da tua fé. Mas o que Deus tem para você de maior é o reino celestial, é a salvação da tua alma. A senhora e o senhor sabe que nós não sabemos que dia vamos partir dessa terra. Essa hora vai chegar, não está longe, vai chegar a qualquer momento. E 2 dias, 2 acontecimentos que vão marcar a minha vida, que vão marcar a sua vida. A volta do Senhor Jesus vai marcar o mundo inteiro, vai abalar a humanidade. Se as pessoas ficaram abaladas com a pandemia, com as lojas, tudo fechado, a volta do Senhor Jesus vai abalar o planeta inteiro, porque nos 4 cantos dessa terra, os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros adoradores, os que têm se entregado a Ele, eles irão ser arrebatados, eles desaparecerão dessa terra. A mídia, o sistema satânico vai anunciar, sabe o que eles vão falar? Sabe o que o jornal ele vai falar? Ele vai falar que o mundo sofreu um colapso e teve um ataque alienígena, teve um ataque de abdução em vários lugares. É isso que a mídia vai falar. Você acha que a mídia ela vai dizer Jesus voltou, o Senhor Jesus arrebatou a sua igreja? Não, a mídia nunca vai falar a verdade, porque esse mundo jaz do maligno. E o maligno ele tem trabalhado há muitos anos, há muitos séculos. Ele tem trabalhado para enganar a humanidade. E já vem enganando. Lá no Apocalipse, nós vamos separar um tempo para fazer um vídeo falando disso. No Apocalipse fala que Satanás seduziu os reis da terra. Seduziu os poderosos. O mundo serve a Satanás. O mundo jaz do maligno. O sistema serve a Satanás. E aqueles que servem a Cristo nessa terra, eles devem fazer a diferença, como diz a palavra de Deus, que haveria uma diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem. Não é diferença de ser melhor. Quem serve a Deus não é melhor. Nós não somos melhor do que ninguém, pelo contrário. A Bíblia fala que diante do mundo, quem serve a Deus é considerado a escória da terra. Mas em outra palavra, diz que eram homens que a terra não era digno deles. Isso é muito forte. Mas nós não somos nada. Servimos a Deus de todo o coração. Então, eu queria aqui fazer a oração. Quem não pôde participar presencial, vai ficar a gravação. Medite nas 2 palavras e peça ao Senhor Jesus para que você ouça a voz de Deus. Quando Deus saiu a voz da nuvem e disse: esse é meu filho amado, a ele ouvi. Deus ele falou que nós temos que ouvir o Senhor Jesus. E o único meio da gente ouvir o Senhor Jesus mais forte hoje em dia está aqui, ó. É na palavra. É na palavra. É você pegar a sua Bíblia, é você falar: Senhor, fala comigo, e você lê ela todo santo dia. Eu leio a Bíblia todo santo dia como pastor. Eu lia de manhã, tarde e à noite. Hoje eu leio de manhã, à noite. Estou sempre lendo, sempre procurando dar, porque quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, e o Espírito Santo ele consegue falar conosco. Então, fecha aí os seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, meu Deus, o Senhor nos deu a direção, meu Pai, de fazer o mês de agosto, o mês da sua voz, o mês da voz de Deus. O Senhor sabe, Senhor, o Senhor colocou pessoas no meu caminho que ouviu uma voz mandando ela se matar, que ouve uma voz mandando ela se cortar. Tem muitas pessoas ouvindo uma voz ruim, meu Pai, uma voz que leva ela a brigar no seu casamento, uma voz que leva ela a brigar no seu relacionamento, uma voz que leva ela a ser um filho desobediente, que leva ele a ser um marido, meu Pai, incompreensível, agressivo, uma esposa agressiva, incompreensiva, uma voz que leva essa pessoa ao vício do crack, da maconha, da cocaína,
Uma voz, meu Pai, que fala para ela, meu Pai, largar tudo, sair de casa, sair por aí sem rumo, sem beira e nem eira. Meu Pai, como se ela fosse resolver os problemas dela, saindo, largando tudo. Não, meu Pai. Repreenda essa voz, Senhor. Repreenda a voz do mal, a voz do mundo que tem chegado à mente dela. A voz que manda ela desistir de te buscar, desistir de caminhar na fé. A voz que manda ela, meu Pai, viver uma vida de engano, de mentira, de ilusão, uma vida de aparência. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que a voz do Teu Espírito fale com esses amigos que participam, meu Pai, dessa live, que assistem, meu Pai, essa gravação, esse vídeo, porque é feita com o propósito de salvar, de abençoar, de repartir o pão que o Senhor nos dá todos os dias, o sustento da nossa fé e da nossa alma, que é a Tua palavra, Senhor. Meu Pai, eu estendo aqui as minhas mãos e eu peço pela vida desses amigos, meu Pai, que eles tenham um dia abençoado, que o anjo do Senhor se acampe na casa dela, que o anjo do Senhor se acampe ao redor dela, livrando do mal, da praga, da inveja, da maldição, da perturbação. Meu Pai, dê saúde, Senhor. Meu Pai, se há algum familiar internado, toca neles. Se há algum familiar preso na cadeia, toca neles. Meu Pai, se há algum casamento atribulado, toca nesse casamento. Meu Pai, se há um projeto frustrado, toca nos projetos dela, Senhor, e abençoa ela, tanto nesse dia, como abençoa esse mês de agosto, meu Pai. Que seja o mês da Tua voz, o mês da Tua voz, meu Pai, na vida dela. Eu entrego a vida dela, eu entrego a casa dela, eu entrego os caminhos dela em Tuas mãos. E abençoa todos, meu Pai, toda a família da fé, eu entrego em Tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém, diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, medite na palavra, com certeza o Espírito Santo, ele vai te fortalecer. E nós estaremos ao vivo às 23h30, logo mais, para abençoar a sua vida, e Deus ele vai te honrar. Deus abençoe, forte abraço.